Bom dia, tome assento por favor, pegue a sua Bíblia e vamos estudar mais uma parábola do Senhor Jesus, dessa feita, a parábola do fariseu e do publicano, uma parábola que está somente descrita, narrada no livro de Lucas. Então vá comigo por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, e vamos ler dos versos de 9 a 14. Você que está sintonizando, somos a Igreja Primeiro Amor, uma igreja relativamente nova, vamos fazer 4 anos esse mês de junho. Estamos localizados aqui em Belém do Pará, na Avenida José Bonifácio, entre Magalhães Barata e Avenida Gentil Bittencourt, um endereço muito fácil de ser achado, uma localização excepcional. Contamos com instalações muito boas, estacionamento, a igreja com muita atividade, uma igreja conservadora quanto à doutrina e quanto à sua atuação. Ela é criativa, inovadora. Eu creio que você, se acompanhou desde o início, já viu algumas coisas. Foi falado do Squad Games. Ao final da ministração, vamos voltar a falar sobre coisas muito legais que aconteceram e que vão acontecer na igreja, como, por exemplo, neste final de semana, a Feira da Mulher Empreendedora. Mas este momento é o centro da nossa escola bíblica dominical. Também é o centro do culto que ocorre à noite, ao vivo também às 19 horas, que é a ministração da palavra de Deus. Então, nesse momento, te peço para que fique com atenção e acompanhe a leitura que vai ser projetada pela nossa área de comunicação, pela mídia, para que possamos todos navegar, se for do seu interesse, numa mesma versão. Neste caso, revista e atualizada. Vamos à leitura então? Diz assim a palavra do Senhor. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Uma parábola muito interessante, uma parábola que tem muita coisa escondida nela, e alguns detalhes, e é justamente sobre isso que vamos conversar, e sobre essa principal lição. É interessante porque o mundo, ele fala para mim e para você que a gente tem que ser autoconfiante, que nós temos que trabalhar o empoderamento. Vemos muito isso, não é, pessoal? Às vezes na própria igreja nós estamos desavisados de alguns conceitos, e de algumas coisas liberais que estão invadindo e quebrando a igreja, e nós mesmos as repetimos. Por exemplo,
empoderamento das mulheres. Você precisa ter autoconfiança em você mesmo. Deus está dentro de você. Parecem coisas muito legais, né? Mas a gente vai perceber que isso é só uma história, uma falácia, coisas bem colocadas, bem arrumadas, e que se você não prestar atenção, você cai em armadilha. Mas poxa, pastor, a igreja não quer que as mulheres sejam fortes? Nós acabamos de falar que no final de semana tivemos a Feira da Mulher Empreendedora, segunda versão. E ao final da ministração vocês vão ver algumas fotos para vocês terem ideia do que é isso. Mães, mulheres desta igreja que têm necessidade ou vontade de ter uma renda melhor, complementar sua renda ou trabalhar naquele dom que o Senhor chamou. Elas se unem, mostram seus produtos, mostram seus serviços e fazem um grande movimento, como fizeram aqui na igreja, e vocês vão se surpreender, quem não veio, olhando as fotos. Confiança. Nossa, mas será que a fé não trabalha justamente isso? A nossa confiança? Sim, mas a confiança em Deus. Quando nós reconhecemos quem nós somos, as nossas limitações, essa autoconfiança irrestrita de nós sermos como que deuses e podermos tudo e fazermos tudo e tudo está no meu alcance e eu faço aquilo que eu quero, ela começa a cair por terra quando nós botamos os óculos bíblicos. O contexto da parábola também é interessante e precisa ser colocado para que a gente possa entender aquilo que está sendo colocado para um grupo específico de pessoas. Qual é o contexto? Dominação romana. Estamos em Jerusalém. Todo o mundo praticamente civilizado foi dominado por Roma. E nessa dominação existem duas classes que são nitidamente as mais odiadas. Soldados romanos, porque eles impõem a dominação, impõem a força. E nós sabemos que a dominação romana, ela foi perversa, com crucificação e com muitas mortes, e impostos pesados. Então eles odiavam, o povo judeu odiava os soldados, a força militar. Mas também existia uma classe que era odiada, que era os publicanos. E quem eram estes? Que se refere à parábola. Publicanos eram pessoas judias e que cobravam os impostos dos judeus para Roma, para os dominadores. Então, os judeus os consideravam como se fossem traidores e não poucas vezes corruptos. Então eles eram odiados pelos judeus. Nós podemos ver isso de forma claramente num texto que está em Lucas, no capítulo 3, verso de número 12 e número 13. João começa a anunciar que o reino dos céus é chegado. E começa o discurso muito forte de arrependimento. É uma pregação muito forte. Justamente a antítese do que a gente vê aqui. Reconheçam quem vocês são. Vocês não são tudo isso que vocês imaginam. Vocês estão cheios de pecado. Vocês pecam, vocês precisam de arrependimento. Atenção, é chegado o reino de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Olha só essa conversa de João com esses dois grupos. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Estão perguntando para João Batista. Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Olha só,
publicanos chegaram para ser batizados. Se vocês lerem 2 versículos depois, vai ter a mesma história para os soldados. Para os soldados, João diz: façam o seu trabalho, não aceitem suborno e nem façam falsas acusações. Porque os soldados perguntaram: o que é preciso para a gente ser batizado? Além de se arrepender, mudem o jeito de vida. Façam aquilo que é correto. Olha o que ele diz para os publicanos: não cobrem além do que está estipulado. Por que João falou isso? Porque eles cobravam. Porque eles eram corruptos. E por isso eles eram odiados. Uma das coisas também bastante interessante é que há uma destinação específica para esta palavra, para esta parábola. Você pode pensar que essa destinação específica é os publicanos, corruptos, cobradores de impostos. Não. Você pode pensar que são os fariseus, legalistas, hipócritas. Não. Não é. Olha só. O versículo 9, ele fala muito claro: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então esta parábola é somente para algumas pessoas que confiam 100% em si mesmos. Esse contexto é interessante para que a gente possa entender melhor o que vai ocorrer e o que o Senhor Jesus vai nos ensinar e o que a gente pode extrair de lições. Altos confiantes, nesse caso específico, e a gente vai ver na parábola, que são aqueles que não pensavam ou imaginavam que precisavam de arrependimento. Então esse autoconfiante, ele tem muito a ver com soberba. Mas essa colocação do orgulho do coração, ela nos faz lembrar de 2 textos que nos posicionam enquanto cristãos nesse momento de autoconfiança, de empoderamento, de estar muito firme nas coisas, observando assim as tradições, observando os rituais, observando as leis, que são Tiago, capítulo 4, verso 6, e Gálatas, capítulo 6, verso 7. Olha o que fala a palavra do Senhor. Antes, Deus, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a pessoa que está cheia de si, que é soberba, Deus a resiste. Mas Deus se manifesta, Deus dá graça, o presente imerecido, àqueles que são humildes. E Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, ele ceifará. Deus, ele vê o meu coração, ele vê o meu íntimo, ele vê o seu íntimo, ele vê o seu coração. Ninguém engana Deus. A gente pode ter uma capa, a gente pode ter um jeito, a gente pode ter uma maneira, a gente pode enganar até o nosso cônjuge, nossos filhos, as pessoas, mas nós não enganamos, e a gente sabe disso, todos por todo o tempo. O fruto, ele vai aparecer. O tempo, ele vai delatar. Nós temos no Brasil exemplos muito claros disso, de pessoas que têm uma relevância grande na pátria, que eram tidos como pessoas honestas, pessoas equilibradas, pessoas muito boas, e que hoje nós sabemos nitidamente que são corruptos, que são patifes, que são homens que deveriam e mulheres que deveriam estar presos e não soltos. O tempo as revela. É muito importante. Mas eu e você, nós não podemos ficar
à mercê do tempo, porque às vezes isso pode levar um espaço muito grande. Nós precisamos observar os frutos, porque o Senhor diz que pelos frutos nós conheceremos as árvores. E com você, com um pouco de atenção e um pouco de sensibilidade, você consegue observar os frutos. E essa é uma lição para mim e para você. Quero lembrar também que nós falamos de publicanos, e eu quero lembrar dos fariseus, porque naquela sociedade judaica, os fariseus eram o top de linha das classes sociais. O povo enxergava os fariseus como homens justificados. Uau! E por que justificados? Porque eles conheciam profundamente a lei, estudavam desde criança, então sabiam a palavra de Deus toda e aparentemente a cumpriam. Tanto que a gente olha aqui o fariseu falando: eu jejuo 2 vezes por semana. Uau! É mais do que o dobro do que a lei pede, porque a lei pedia 1 dia por ano de expiação e guardar o Shabat. No entanto, 2 vezes e mais, ele dá o dízimo. A palavra literal é dar o dízimo. Uau, dá o dízimo. Olha só, cumpridor da lei. Então aquele povo quase que idolatrava, porque os seus exemplos, os seus líderes naquela civilização eram sem dúvida nenhuma os fariseus, top de linha. E por outro lado entra um publicano, que é o down, né? É o baixo da linha, era a classe desprezível, traidor e corrupto. Então vejam a comparação e o contraste da parábola na fala de Jesus, nas mãos de Jesus, e o que Jesus usa para nos ensinar em termos de autoconhecimento, autoconfiança e sobre a falta de arrependimento. Eu acho que justamente essa autoconfiança ela tem a ver, sem dúvida nenhuma, com a falta de arrependimento. Eu não consigo ver nenhuma outra possibilidade, porque quando a gente vai andando e vendo na parábola o procedimento do fariseu, como ele se coloca em pé, como ele ora abertamente na frente do templo, enquanto o publicano fica ao longe, nem no santuário entrava, porque não era digno, tinha que ficar lá pelo pátio, não é? E ele olhando aquele ser desprezível que é o publicano, e ainda faz menção a ele, que eu não sou igual a este. Imagina, muito orgulho, muita soberba, falta de arrependimento. Essas coisas elas são interessantes, e elas são, como nós já falamos algumas vezes, elas são cegas e mudas, e você não as percebe muito bem. Por isso que nós precisamos observar os frutos, e observando os frutos com sensibilidade, nós veremos que tipo de árvore a pessoa pertence. Autojustiça é uma coisa que é interessante para nós. Como assim? Eu sou justo por conta própria? Era esse o sentimento que existia à época. Veja o que fala Romanos, capítulo 3, verso 9 e 10. E depois, em seguida, Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Vejam a autojustiça. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Olha a sensibilidade de Paulo, que vem pelo Espírito Santo de Deus. Paulo reconhecendo, nenhum nem o outro, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito no Antigo Testamento,
que esses legalistas, os fariseus, saduceus e outros, esqueciam: não há justo nenhum sequer. Ora, a palavra já falava isso. Será que eles tinham esquecido dessa parte da palavra? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Aí a palavra. Eclesiastes é muito clara. Então, como é que aqueles caras estavam míopes espiritualmente, enxergando que eles eram justos, que eles eram justificados e que eles estavam, nossa, está tudo ok com eles. E mais, o orgulho, a soberba, ela acaba trazendo um ingrediente que é fatal ao relacionamento, que é o inimigo do amor, que é o inimigo de Deus, que é o desprezo. Você quer acabar com o relacionamento? Despreze a pessoa com que você se relaciona. Você quer acabar com o relacionamento com Deus? Despreze a Deus. Às vezes as pessoas pensam que o inimigo do amor é o ódio. Não é. O inimigo do amor é o desprezo. Isso é muito importante, porque é sutil e nem sempre nós ouvimos com tanta clareza. Talvez você que esteja me ouvindo, ou ouvindo aqui, falou assim: caramba, o meu relacionamento está péssimo. Eu estou brigado com essa pessoa, com o filho. Eu estou brigado com o meu marido, com a minha esposa. Nossa, eu tenho essa cisma, esse problema relacional. É muito simples para você ir lá no ponto fundamental. O nome é desprezo. É isso que está lá no ponto, lá no fundo, e que precisa ser tratada. A gente percebe que quando o fariseu, cheio de si, cheio de autojustiça, autoconfiança, não tem como não aparecer o desprezo. E o desprezo é o produto de um coração orgulhoso e sem amor. Talvez tenha doído, porque talvez você tenha até o momento desprezado alguma pessoa no teu relacionamento. E hoje você está ouvindo que o desprezo é fruto de um coração orgulhoso. É uma mensagem dura, mas talvez você esteja incluído naquele grupo pequeno de algumas pessoas a quem Jesus se referia, esta parábola. A parábola, ela vem falar basicamente sobre o propósito de duas pessoas orarem a Deus. Os dois foram ao templo e os dois foram orar a Deus. Mas a oração acaba revelando a alma do fariseu e do publicano de modo muito claro. O fariseu conhecia as escrituras. O fariseu, como eu falei, era alguém top, admirado, um exemplo, mas a gente percebia que ele era um legalista, ele era hipócrita, ele tentava cumprir os passos observáveis, comuns da lei, os passos que as pessoas ou aquele grupo dava importância, mas em outros, como nós lemos aqui, sobre a justificação, ele recuava, por causa do pecado e por causa da situação espiritual daquele povo. A oração do fariseu, sem dúvida nenhuma, ela mexe e ela acaba por revirar as suas palavras, mostrando a sua alma, o seu coração. Veja o que está em Miqueias, no capítulo 6, no verso 7 e no verso 8. É um texto interessante e que são palavras do Senhor
falando para mim e para você o que é que o Senhor quer de mim, o que é que o Senhor quer de você. Olha o que Deus diz para mim e para você: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Ele está falando sobre elementos de sacrifício, ou seja, você trouxe grandes coisas, para sacrificar ao Senhor. Aí o profeta está falando, pelo Espírito Santo do Senhor: o Senhor se agrada de milhares de carneiros e de ribeiros, rios de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Olha só, chega ao cúmulo. E você sabe que o povo israelita, em alguma época, chegou a fazer sacrifícios de primogênitos, como alguns povos pagãos que os rodeavam. Infelizmente, foi uma época de trevas em Israel. Eu darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. É isso que o Senhor se agrada? Ele pede para você sacrificar o teu primogênito, que você dê muitas coisas em sacrifício, coloque muito dinheiro, muitos bens, para aliviar o teu pecado. É assim? Veja o verso 9. Miqueias 6:9. Conseguimos, mídia? Miqueias 6:9. Senão eu puxo aqui da Bíblia. Vamos lá, eu vou ler então por aqui. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Aí escute o que o profeta diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. E o que seria? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com Deus. É isso que Deus pede. Deus não pede milhares de carneiros, ribeiros de azeite, e muito menos o sacrifício do teu filho primogênito. Não é isso. O que Deus pede para você é a prática da justiça, que é viver a verdade. Que você ame a misericórdia, enxergando o coração, a característica de todos nós, a começando de você mesmo, e exercendo o perdão, perdoando, indo além da justiça, e que a gente seja humilde. Quer coisa mais linda que essa? Nossa! Lembrem que de todo o resumo da lei, a gente observa bem porque é a base doutrinária da igreja. Mateus capítulo 22, verso 37 a 40, diz uma citação a Deuteronômio 6:5. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amar a Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus acrescentou isso falando desses dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Jesus coloca que o amor é a base de toda a palavra, que o amor é a essência de Deus, que o amor ele traz verdade, ele traz justiça, ele traz misericórdia, o amor traz humildade. Quando você cumpre as diretrizes do Senhor, não tem jeito. Quer ver um pecador, um cara que foi pai de família muito ruim, adúltero, assassino, e como ele enxergou essas coisas e como ele conseguiu entrar nessa misericórdia, nessa graça de Deus? Salmos 51, verso 10. Ele fala de Davi,
Davi, o rei Davi, ele diz: Senhor, Davi orando, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Será que esse espírito inabalável é aquele espírito confiante em si mesmo? Não. O espírito inabalável é um espírito confiante em Deus. Em Deus. E Davi está pedindo: Deus, o meu coração é mau, é pecador, mas Senhor, eu sou arrependido. Deus, eu enxergo que Tu tens as saídas para a minha vida, que em Ti eu posso confiar, que em Ti eu posso me refugiar. Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, cria em mim um coração puro, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi é um exemplo para mim e para você. A oração, tanto do fariseu quanto do publicano, elas acabam por revelar as necessidades de cada um deles. A necessidade do fariseu é ser visto, é ser notado. A necessidade é o alimento do seu ego, da sua confiança, da sua posição, do seu status, daquilo que iria advir do fato dele ser um exemplo para todos de Israel. Já o publicano, a necessidade dele é de arrependimento. É um homem humilhado e que ele sequer consegue olhar para cima, olhar para os céus e se aproximar do altar. Ele fica ao longe e ele só bate no peito muitas vezes e ele diz: Senhor, sê propício a mim. A tradução melhor é ser benevolente, ser misericordioso, Senhor, porque eu sei quem eu sou. E eu nem estou ingerindo que nesse caso específico, esse publicano era corrupto, mas vários deles eram corruptos. A gente vê inclusive numa passagem, quando Jesus é recebido na casa de um publicano, e o publicano diz assim: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 2 vezes mais. Quando você lê essa história, você diz assim: você não tem dúvida, então devolve, mano, porque tu não eras boa peça, porque tu eras corrupto. Dá para entender bem que eles não tinham muita fiscalização, digamos assim. Os romanos não estavam nem aí. O que os romanos queriam é que chegassem os impostos. E eles sabiam que se eles fizessem ilegalidade com Roma, não é, eles seriam presos. Mas eu te pergunto, esses políticos que tem aqui, alguns dos governadores do Brasil, alguns dos prefeitos do Brasil, alguns do legislativo, para não dizer muitos do legislativo, alguns, para não dizer muitos, do judiciário. Será que eles não têm leis muito rígidas, caso eles sejam tomados em atos de improbidade? Tem leis muito rígidas. E como é que eles fazem assim mesmo? E como é que eles nos desafiam assim mesmo? Como é que eles têm a coragem de afrontar a ética, a decência, aquilo que é certo? Como que eles fazem isso? São cobertos pelas mesmas leis, pelo mesmo sistema? É assim que funciona? Rouba, mas faz? É assim? Para nós, cristãos, sejamos evangélicos, sejamos católicos, sejamos que denominação formos, para nós cristãos, não. Para nós cristãos, o que é certo, o que é errado. A ética não é relativizada, a moral não é relativizada. Para nós cristãos, nós sabemos muito bem, porque nós temos um parâmetro que não é o meu coração, nem o teu coração, é o coração do Senhor.
Não é a minha palavra e do jeito que eu acho ou penso, mas é a palavra do Senhor e do jeito que Ele tem certeza absoluta que é, pois Ele criou todas as coisas. Então eu e você, nós como filhos, nós passamos a absorver a cultura do reino, o caráter de Jesus e ter o nosso coração transformado de farisaico para publicano arrependido e perdoado. Esse contexto é um contexto bastante interessante, muito interessante mesmo. E talvez o cerne da parábola seja a questão da justificação, como nós tocamos já. A justificação é a retirada da culpabilidade. Como que você vai retirar a culpa de um erro, de um pecado? Como que você consegue isso? Alguém pensa? Porque nós podemos ter dois caminhos distintos. Um está muito próximo de mim e de você e tem a ver com eu ser ou você ser protagonista na história. Então é mais ou menos assim. O Jurandir me fez mal. Eu tenho o direito de fazer mal na mesma proporção, na mesma intensidade. O nome disso é justiça. Nossa, isso não é maldade? Não, é porque você é muito bonzinho. Você é muito bonzinha. Mas se você olhar lá atrás, na época da barbárie, e você voltar para o Código de Hammurabi, que é um dos códigos mais antigos sobre justiça no mundo, e você perceber as citações de Jesus, algumas delas com base no Código de Hammurabi, onde ele diz, o que é que a lei diz? Olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Era assim que se estabelecia. E não pense que isso é ruim, não. Não pense que isso é ruim, não, pessoal. Você só pensa se isso é ruim porque você vê a sua condição e diz assim, porque eu erro, eu piso na bola, eu faço coisas erradas. Se houver justiça sobre mim, meu Deus, estou perdido. Mas eu quero quando tem alguma coisa contra mim, quando alguém fez mal contra mim, eu quero justiça, eu vou à justiça, eu estou orando pela justiça de Deus. A gente muda rápido, né? Quando a gente é protagonista do erro ou do perdão. Não é verdade? Mas a verdade é que eu e você, envolvidos nesses atropelos, nós precisamos pedir perdão quando nós erramos com o nosso próximo. Precisamos. Da mesma forma como você é um centro de resolução, você não pode pensar assim, o próximo, Maria José precisa pedir perdão para mim. Não. Eu vou oferecer perdão para Maria José. Você entendeu? Então, como centro de decisão, tem duas alternativas. Para mim, pedir perdão, ou se alguém fez mal para mim, eu oferecer perdão, eu perdoar aquela pessoa. Ou você quer entrar mesmo na justiça? Você quer entrar na seara da justiça? Eu quero dizer para você, não faça isso. Se você entrar na seara da justiça, você não subsiste. Você não vai ver Deus, você não vai ao céu. Você só consegue ver Deus se a resposta da tua oração for a mesma lá do publicano. Senhor, ser benevolente a mim, ser misericordioso a mim, Senhor. Você precisa entrar na esfera da misericórdia. A Bíblia diz de modo muito claro em muitas passagens, e a oração do Pai Nosso talvez seja mais simples e fácil de você entender, que se nós não perdoarmos a quem errou contra nós,
Deus não nos perdoa. Não porque Ele não quer, é porque nós anulamos isso. Esse caminho do perdão, ele só tem uma estrada. Não dá para Deus navegar nesta estrada e a gente não. Não dá. E o relacionamento com Deus implica em você e Deus estarem nessa mesma estrada. E para você estar nessa estrada, você tem que perdoar. E eu acho bom você perdoar. De verdade. Eu acho bom eu perdoar também de verdade. Porque se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. E sabe de uma coisa? De verdade, quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando veneno e querendo que o outro morresse, porque você está se envenenando. E esse veneno vai provocar no fundo do teu coração uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura vai contaminar a tua vida, inclusive física, e vai contaminar a todas as pessoas que estão perto de você. Isso é palavra de Deus. Portanto, seja inteligente. Perdoe. 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 Apocalipse capítulo 12, verso 10, quando a gente está conversando sobre justificação, ele é um texto maravilhoso. Ele diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Você sabe como é que o acusador foi expulso? O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só, o meu ato e o teu ato não passava desapercebido. E nós tínhamos e ainda temos um acusador. Só que a partir do momento que a gente se arrepende verdadeiramente, que a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, esse acusador, ele é expulso da presença de Deus. E não há mais quem acuse a você e acuse a mim, porque nós fomos justificados, nós fomos perdoados. Perdoados. A minha culpa e a tua culpa foi retirada. As coisas todas se fizeram novas. As coisas velhas passaram. Lembra que nós ministramos sobre isso? Justificação. Você é salvo? Entenda essa palavra de graça maravilhosa. Você foi justificado. Justificado. Se você foi justificado, eu quero te dizer que você também tem algo incrível, maravilhoso, feito por você e que não há como voltar atrás, que é a glorificação, que é o futuro. Você receberá um corpo ausente do pecado, um corpo que não adoece, que não chora, que não sente dor, que não fica doente. Um corpo ausente do pecado. Experimentar de fato o céu, o Éden de Deus, a presença de Deus. Nossa, quando eu imagino isso, eu não consigo nem andar muito nisso, porque o meu corpo corrompido pelo pecado às vezes não me permite. Eu queria poder sonhar com isso. Você já imaginou? Não haverá nenhum tipo de malícia, nenhum tipo de maldade. Sabe o que é, pastor? Que às vezes, eu sou uma pessoa boa, eu sou um cara legal, eu sou uma mulher legal, mas às vezes vem um pensamento maldoso, às vezes me dá vontade de fazer coisas que não são legais. Nossa, às vezes dá vontade de trair minha esposa, às vezes dá vontade de trair meu marido, eu não sei nem como eu me seguro. Senhor, livra-nos das tentações. O Senhor te segura. Nossa, dá vontade de ser desonesto. Todo mundo é desonesto. Todos esses líderes que a gente olha por aí, quase todos eles, para não pecar, quase todos são corruptos, desonestos. Como é que eu vou ser honesto no mundo desonesto?
Como é que eu vou pregar honestidade, moralidade? Como é que eu vou viver isso? Calma, não seja autoconfiante em si mesmo, senão você vai se tornar um deles. Mas se você for confiante e colocar toda a sua fé e depositar a sua confiança em Deus, no Senhor Jesus, é capaz de você ser como o publicano e ter os seus pecados perdoados e sair de lá justificado. É melhor então ser um publicano. É melhor ser um arrependido. Não é verdade? É melhor a gente parar, baixar um pouco o nosso orgulho, o nosso ego. Aqui para nós, a nossa insensatez. Talvez você diga, aí que está me ouvindo, aí fala assim, nossa, insensatez é o que esse cara está dizendo. Porque o mundo, que mundo que ele vive? Esses caras não são daqui, essa conversa não é daqui. Essa ministração, eles são de outro mundo. É uma das poucas coisas certas que você pensou de fato até agora. Nós não somos daqui. Mas o Senhor Jesus disse claramente na sua oração ao seu Pai, Senhor, eu não peço que tu os tires deste mundo, porque afinal, eles são sal e luz. Como é que eu ouviria isso se não tivesse alguém para ministrar? Eu não te peço que os tires daqui, eu te peço que tu os livres do mal. E se nós formos fiéis ao Senhor, se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, se nós nos chegarmos a quem de fato pode perdoar pecados, e Jesus demonstrou isso de modo muito claro, que Deus perdoa os pecados. Você lembra quando ele afrontou esta mesma classe que está sendo narrada na parábola, quando tinha um paralítico que foi descido, quebrado o telhado onde Jesus estava, que a multidão era muito grande, o apertava demais. Os amigos, sabendo quem Jesus era, colocaram numa maca, amarraram, fizeram uma loucura, amarraram o doente na maca, quebraram o telhado, desceram com o cara na maca. Jesus olhou e falou assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Aí suscitou a ira dos fariseus. Mas como? Só Deus pode perdoar pecados. Lembre que você pode ser protagonista nisso também. Você tem que perdoar o pecado dos teus irmãos, fechado? Relacionamento com Deus, perdão daqui, perdão dali, para funcionar, não é? Ok. Aí os caras se rebarbaram. Ele é um paralítico de nascença. Aí Jesus, conhecendo sua mente e seus corações, vira para ele e diz assim, mas o que é mais fácil? Dizer a este homem, filho, perdoado estão os teus pecados, ou levanta, pega a tua maca e anda. Então o que é que eles falaram? O que é que eles pensaram? O que encheu o coração deles? É óbvio que ele vai dizer que é perdoado os teus pecados, porque nós não temos como conferir isso, e esse homem é um aleijado de nascença. Jesus não deixou de perdoar os pecados, mas aí imediatamente ele volta para o paralítico e diz, filho, pega a tua maca, levanta e anda. E o cara pulou, curado, e saiu por ali. Imagina se fosse eu e você, a gente ia sair gritando e fazendo uma festa, nossa, impressionante. Não ia parar nunca, ia passar uns 3 dias gritando até perder a voz. Não ia conseguir dormir. Perdão de pecados. Essa lição, ela nos traz assim muitos ensinamentos. Eu vou ler algumas aqui do autor. O que justifica o homem é o seu coração arrependido e humilhado diante de Deus, não de si mesmo, diante de Deus. E não o tamanho de sua oração ou de sua obra. Por que o autor colocou oração? Porque a oração, se vocês perceberam, do fariseu, ela foi longa. Mas a oração do publicano, ela foi curtinha. Senhor, sê propício a mim. Ele não conseguia nem orar. Mas a palavra diz que ele saiu justificado. O perdão de Deus é baseado no seu
próprio sacrifício, no sacrifício do seu Filho, que tomou o meu lugar, tomou o teu lugar e morreu por mim e por você, para que pela sua morte a gente tivesse vida e não em qualquer outra coisa. E se Jesus ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar, porque foi para isso específico que ele veio e que ele fez. A alma orgulhosa pelos seus feitos serve para a sua própria condenação. Um inimigo a ser combatido. E eu falei para você que esse inimigo, às vezes, ele é surdo e mudo. A gente não consegue perceber. Às vezes a gente acha que orgulho tem a ver com dinheiro. E que humildade tem a ver com pobreza. Não faça isso. Não leia dessa forma. Você está lendo errado. Não faça. Veja os frutos. Observe os frutos. Não erre tanto. Observe os frutos, que você vai ver qual é a alma orgulhosa e qual é a alma humilde. Eu te aconselho a exercitar olhando para você mesmo. Nessa figura que acorda, que vai lá para o espelho e que escova os dentes, lava o rosto, comece a observar essa figura. Quais são os frutos que está dando? Em não se agradando, se lembre, Deus é perdoador, é transformador, Deus é o Deus da reconciliação. Eu citei Davi, que teve tantos pecados, mas Deus ousa a dizer de Davi que é um homem segundo o seu coração. Jesus, se Davi pode, qualquer um de nós pode. Se você errou, se você erra e vai errar, com certeza você tem alguém, um intercessor, um advogado que você possa pedir perdão e que possa efetivamente ser perdoado. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Nem sempre o culto que agrada a Deus, nem sempre o culto que nos agrada comove o coração de Deus. A gente precisa ter atenção. E para encerrar, eu queria citar um versículo também que eu acho muito legal, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 12. É muito legal para a gente fechar essas considerações finais. Olha o que diz essa palavra, que eu acho muito legal. Ainda mais que eu sou um pouquinho alto, né? Hoje eu não sou tão alto, mas na época da minha juventude eu era mais alto, porque os homens cresceram mais, não é? Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado com a autoconfiança. Principalmente quem é mais alto, como eu, né? Eu fico mais preocupado. Mas falando sério, cuidado com a autoconfiança. Cuidado com a autojustiça. Isso é furada. Cuidado com o legalismo. Isso é furada. Nós somos pecadores redimidos. Essa é a nossa característica fundamental. Pecadores redimidos. Nós fomos perdoados. E nós fomos perdoados não por causa e pela ordem de Arão, mas nós fomos perdoados fundamentalmente por causa e pela ordem de Melquisedeque. Nós fomos perdoados por Jesus Cristo, que uma vez por todas ele fez o sacrifício e não tem volta, definitivo, que me resgatou completamente do passado, do presente e do futuro, eterno, único. Se no futuro eu tenho a glorificação, se no passado eu tenho a justificação, você sabe que no presente nós temos a santificação, e a santificação é essa busca incessante por obedecer a palavra de Deus. Mas não se obedece se não se conhece. Você precisa conhecer a palavra de Deus e praticá-la e obedecê-la. E eu falo isso para você, que é muito difícil fazer isso sozinho. É bom você se congregar.
É bom a gente estar junto, é bom um ajudar o outro, é bom a gente se animar, é bom a gente ocupar as nossas coisas, a nossa mente, o nosso coração com as coisas de Deus, porque quando a gente faz isso, isso só reveste benefício para a gente. Aquele que está em pé, considere, para que não caia, como o sistema mundano quer que você veja as coisas. Como você vê as coisas. E tão importante quanto a isso é como Deus quer que você veja as coisas. Eu posso te dizer uma coisa assim fantástica, nos extremos. O sistema, ele mente para você, porque ele é corrupto e ele está enterrado no maligno. 100% de acerto. 100% de acerto na parte de Deus. Deus quer que você veja as coisas como de fato elas são. É conhecer a verdade, porque a verdade ela liberta a mim e a você. Agora, onde eu não tenho 100% de certeza é nessa parte do meio. Como é que eu vejo as coisas e como é que você vê as coisas? Seria bom a gente não ir na direção do sistema, inclusive a igreja. Seria bom que eu e você, igreja, a gente recue da gente mesmo e que a gente se aproxime de Deus, mesmo sendo um publicano, mas arrependidos de fato e orando: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador, tem misericórdia da minha vida. Essa é a minha oração para mim, para você e para todos aqueles que recebem esta palavra, em nome de Jesus, amém. Que é importante. Deus abençoe.